próximo modelo de análise é o modelo que descreve a oscilação do chamado pêndulo simples. O que eu vou tentar fazer é obter uma equação que relacione as variáveis envolvidas que descrevem o movimento de oscilação do pêndulo simples. Chamamos de pêndulo simples a estrutura física composta por um fio, onde uma das suas extremidades está fixa em algum suporte imóvel e a outra extremidade está fixada a um objeto que pode ser modelado como uma partícula, um objeto cujas dimensões são irrelevantes para o estudo em questão. Então aqui eu tenho um fio, onde em sua extremidade tem aqui um objeto esférico, que nós vamos considerá-lo como sendo uma partícula, nós vamos modelá-lo como uma partícula. A ideia é a seguinte: eu vou deslocar esse objeto para uma posição fora da sua posição de equilíbrio, onde a partir deste ponto, ao ser largado, este objeto começa a descrever o chamado movimento oscilatório, ou seja, um movimento de vai e vem em torno desta trajetória indicada aqui por esta curva tracejada. Vou estabelecer um sistema de referência, um eixo tangente à trajetória com esta orientação e um eixo que eu vou chamar de eixo na direção radial. Veja que este objeto, esta esfera, vamos considerar que ela possui uma massa m, ela oscila em torno deste ponto, que eu vou chamar de ponto O, ponto de fixação do fio, e vou considerar que esse fio tem comprimento L. Então eu tenho a direção tangente e a direção radial. Primeira coisa que eu vou fazer a respeito das variáveis envolvidas, nós já identificamos duas: a massa do objeto, que eu chamei de massa m, e o comprimento do fio, que são variáveis que talvez irão influenciar na análise que desejo fazer. Vou considerar que esse objeto está deslocado da sua posição de equilíbrio juntamente com o fio com um determinado ângulo θ. Vou identificar as forças que atuam sobre o mesmo. Então, eu terei o seu peso, dado pelo produto da massa e a aceleração da gravidade, e a força de tração ou tensão no fio que o sustenta. Agora, eu vou decompor a força-peso nas suas componentes radial, ou seja, na direção deste eixo R, e na componente tangencial. Então, aqui eu tenho a componente radial do peso e a componente tangencial da força-peso. Ok? Veja bem, essas duas forças, tração e componente radial do peso, não vão nos interessar para a análise que desejo fazer, porque o que eu quero analisar é o movimento de oscilação do objeto. Veja que a componente tangencial do peso é a componente responsável pela restituição da posição do objeto, tentando trazê-lo de volta para a sua configuração de equilíbrio, que seria aqui nesta posição onde ele estava inicialmente. Então é esta componente que nos interessa. Okay? Essas duas componentes estão associadas à chamada aceleração centrípeta. Nós não vamos nos preocupar com ela. Vamos nos preocupar com a componente que é responsável, de certa forma, pelo movimento oscilatório do objeto, que é a componente tangencial do peso. Okay? Então vamos aplicar a segunda lei de Newton, levando em consideração a componente da força-peso responsável pela restituição do movimento do objeto. Então veja que a componente tangencial da força resultante é a componente tangencial do peso. E eu vou acrescentar aqui um sinal negativo que está associado à orientação do eixo T, já que eu orientei como sentido positivo este sentido indicado pela seta. A componente tangencial do peso, neste momento, aponta em sentido contrário à direção do eixo T. A componente tangencial da força resultante, nós teremos massa vezes a aceleração tangencial, igual. Agora vamos determinar a componente tangencial da força-peso. Veja que se este ângulo é θ,
este ângulo aqui também é θ. Consequentemente, este aqui também é θ. Olhando para este triângulo retângulo, eu posso relacionar a componente tangencial do peso com a própria força peso, levando em consideração o seno do ângulo θ. Ou seja, seno de θ neste triângulo destacado é o cateto oposto PT dividido pela hipotenusa, que é P. Então, daqui eu tiro que a componente tangencial do peso é P, que é mg, seno de θ. Ok? Passando o P aqui para o numerador, onde está o seno de θ. Então, substituindo aqui nesta equação, teremos menos mg seno de θ. Uma nota. Veja que do lado direito, a variável que aparece na descrição do movimento é a variação deste ângulo θ. Eu tenho como expressar a aceleração tangencial em função deste ângulo θ. É só lembrar que a aceleração tangencial é igual a aceleração angular alfa vezes o raio da trajetória do objeto, que no caso aqui é o comprimento do fio, alfa vezes L. Este alfa é a chamada aceleração angular. Aceleração angular. E sabemos que a aceleração é a derivada segunda da posição angular. E este ângulo θ, de certa forma, descreve a posição angular do objeto de massa m em relação à configuração de equilíbrio. θ é diferente de zero quando o objeto está fora da sua configuração de equilíbrio. Então, irei escrever a aceleração tangencial como sendo L, vou passar aqui para frente, e a aceleração angular, que é a derivada segunda da posição angular em relação ao tempo. Então, teremos da equação anterior m vezes a aceleração tangencial, que é L d 2θ dt2, igual a menos mg seno θ. Vou multiplicar toda esta expressão por 1 sobre m, assim a gente vai conseguir simplificar estas massas. Ficaremos com L d 2θ dt2 igual a menos g seno de θ. Isolando, colocando a equação diferencial escrita na forma padrão, teremos d 2θ dt2 igual a menos g sobre L seno de θ. Ok? E assim nós chegamos a uma equação diferencial de segunda ordem. Veja que θ ele é função do tempo. θ está variando no tempo à medida que esse objeto vai oscilando nessa trajetória tracejada. Então, θ depende da variável t. No entanto, veja que ele aparece como argumento de uma função seno. Então, esta é uma equação diferencial não linear. Como eu faço para descrever o movimento deste pêndulo simples através de uma equação diferencial linear? Aqui está a nossa equação diferencial. A diferença é que eu passei o termo GL seno θ para o lado esquerdo. E vou fazer o seguinte. Vamos nos concentrar aqui neste seno de θ. O que eu vou fazer aqui é uma expansão polinomial do seno de θ. O seno de θ ele pode ser escrito da seguinte forma. Ele é um somatório com n variando de 0 a infinito
de menos 1 elevado a n, dividido por 2n mais 1 fatorial, θ elevado a 2n mais 1. Para todo e qualquer θ, considerando θ em radianos. Então vamos expandir aqui esta expressão para os primeiros termos de n, para os primeiros termos da expansão referente ao seno de θ. Seno de θ é igual, veja que n vai variar de 0 a infinito. Veja que para n igual a 0, esse termo aqui é 1. Teremos 2n mais 1, n é 0, então sobra 1 fatorial, que também é 1. Então temos 1 dividido por 1, que dá 1. E já que n é igual a 0, teremos θ elevado a 1, ou simplesmente θ. Mais, vamos para o próximo termo. Para n igual a 1, teremos menos 1 elevado a 1, que é menos 1, dividido por 2 vezes 1 mais 1, que é 3 fatorial, θ elevado a 3. Esse é o segundo termo. Mais, vamos pegar mais um termo, para n igual a 2. Para n igual a 2, eu terei menos 1 ao quadrado, que é 1, dividido por 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 5 fatorial, θ elevado a 5, já que eu estou considerando n igual a 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, é o nosso terceiro termo. Mais, e assim, eu teria outros termos para n igual a 3, já que n varia de 0 a infinito. Então vamos lá, seno de θ é igual a θ menos 1 sobre 3 fatorial, θ elevado a 3, mais 1 sobre 5 fatorial, θ elevado a 5, mais, e assim vai. Agora veja o seguinte, se nós considerarmos θ pequeno, o que eu chamo de pequeno? Para oscilações com pequenas amplitudes, ou seja, θ menor do que 10 graus, agora eu estou representando o θ em graus para ficar mais fácil de visualizar intuitivamente o que eu vou falar, nós vamos ter o seguinte, 10 graus em radianos vale aproximadamente 0,175 radiano. Basta você lembrar que 1 radiano é aproximadamente 57,3 graus. Então, você faz uma regra de 3, você vai verificar que 10 graus é aproximadamente 0,175 radiano. Então, eu vou considerar que essas oscilações têm amplitudes menores do que 0,175 radiano, certo? E aí, veja bem, vamos olhar para a expansão do seno. Aqui eu tenho, no segundo termo, θ elevado a 3. Veja que 0,175 radianos elevado a 3 vai dar um número bem menor do que 1, ou seja, vai dar 0,00 alguma coisa, certo? E ainda está dividido por 3 fatorial, ou seja, está dividido por 6, já que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então é um número muito pequeno. E mais ainda, θ elevado a 5, ou seja, faça 0,175 elevado a 5, você vai ver que vai dar um número menor ainda e que vai estar dividido ainda por 5 fatorial, e assim os outros termos serão bem menores. Então veja que esses dois termos aqui, por serem termos muito pequenos, eu vou desprezar.
Só que agora eu vou tirar o sinal de igual, e para esta condição, para θ menor do que 10 graus, que equivale a ser menor do que 0,175 radianos, eu vou dizer então que para essas condições o seno de θ pode ser substituído, já que ele é bem aproximado do próprio θ, e é sempre bom ressaltar, em radianos, ok? Sendo assim, a equação diferencial para essa condição aqui pode ser escrita como sendo d2θ dt2 mais g sobre L θ. Eu estou substituindo agora seno de θ por θ igual a zero. No entanto, eu tenho que deixar claro que esta equação diferencial só descreve o movimento do pêndulo sempre para oscilações para θ pequeno, ou seja, θ aqui em torno de, no máximo, 10 graus. Então veja que é possível representar a oscilação de um pêndulo simples através de uma equação linear, porque agora sim a nossa equação diferencial ela é linear. Veja que eu tirei o θ do argumento da função seno, mas para isso eu paguei um preço. Eu só posso utilizar essa equação na condição de que o θ seja menor do que 10 graus, ou seja, eu não posso deslocá-lo muito da sua configuração de equilíbrio, senão eu não posso mais fazer este tipo de aproximação. Então veja que eu saí de uma equação não linear e fui para uma equação linear fazendo este procedimento, no caso para a função seno, ou seja, uma expansão polinomial e considerando somente θ menor do que um determinado valor, ou seja, a variável dependente variando no máximo até um determinado valor, e eu chego a uma equação diferencial linear. O que nós acabamos de fazer é o que nós chamamos de processo de linearização. Então, nós saímos de uma equação diferencial não linear para uma equação diferencial linear. Esta equação não é tão simples de ser solucionada. Esta equação nós vamos aprender como solucioná-la através de um método relativamente simples. É isso e até a próxima aula.